vereadores, senhora vereadora, então vou pedir a atenção um pouco mais dos senhores aqui nessa noite, já estamos quase chegando às 10 horas. Só para informar, hoje nós tínhamos a entrega do projeto lá para o Executivo, por um problema do Poder Executivo não foi feita essa entrega, vai ser feita na próxima quarta-feira às 18 horas. E nessa sugestão, nós também iríamos incluir a questão do lixo, que foi um ponto abordado aqui no anteprojeto do DENIR. Então, dessa maneira, a gente não tocou nesse assunto, mas, DENIR, quero te parabenizar, é importante, sim, quem sabe o Executivo possa fazer a junção das solicitações que a comissão fez com esse teu anteprojeto, que eu acho que vai vir a calhar aqui na questão do centro. Quero dizer aqui para a Elda, principalmente, que é conselheira do IPRAM, que fiquei com um pouco de ciúme, porque eu sou vinculado ao IP, e o IP, vocês sabem como é que são, só para ter uma ideia, o IP paga o teto, que é 26, 28 mil reais, coronel da brigada recebe 28 mil reais. Temos hoje na atividade entre 30 e 35 trabalhando e quase 300 aposentados. Então, para vocês verem como é que está o IP nessa situação. Então, sem dúvida, o IPRAM aqui é um exemplo de gerência, de como funciona bem, e essa preocupação é justa, mas a gente sabe que tem condições de estar sendo bem administrado para atender por muitos anos a nossa comunidade, os funcionários, principalmente do Executivo. Mas o motivo de vir aqui desde que eu assumi aqui, e a gente tem ideia de fazer, porque o Poder Legislativo tem muita importância, é um poder extremamente importante, tudo que é dito aqui toma uma dimensão, seja pela imprensa, seja por comentários, seja por alguém que ouve a gravação, que se dimensiona. Então, eu tenho a ideia de sempre, quando vem alguma coisa para cá, algum assunto, tentar buscar, porque a gente tem que tentar resgatar um pouco da credibilidade que o Poder Legislativo tem. Desta maneira, na última sessão, quando foi falado lá do poder da Rua São Roque, do loteamento lá na Ponte Seca, eu pessoalmente fui buscar essas informações, porque a Thaís tinha me alertado há uns 3 ou 4, 5 meses atrás. A dona daquela casa que entra água postou uma mensagem com foto no Facebook, na página da Câmara, criticando com veemência os vereadores, porque nada era feito. Desde ali nós fomos atrás para buscar informações. Então, eu já sabia um pouco desse assunto. E aqui pairou no ar algumas dúvidas que não podiam de forma alguma ser deixadas da forma que ficou. Foi falado em favorecimento. Favorecimento, para mim, quer dizer vantagens, uma facilidade, aí já liga diretamente à corrupção, e é um fato grave. Então, eu acho que isso não pode ficar no ar, no Poder Legislativo, isso não pode ficar no ar. Fomos buscar essas informações, e eu fiz particularmente porque já sabia um pouco do assunto. Então, o que temos aqui? A Rua São Roque foi denominada assim através da lei número 485 de 1983. Na época, o prefeito era o professor Basílio Nazareno Cerati. Deu denominação nessa rua. A lei 656 de 1989 autorizou o Executivo a receber em doação onerosa, quer dizer que pagou, mais uma parte dessa Rua São Roque. Essa lei de 89 foi sancionado pelo prefeito, na época, Armando Gusso. Quanto ao loteamento em si, houve um protocolo de um processo administrativo número 3041 de 2006. E isso que a gente tem que esclarecer, porque essa pessoa que fez o loteamento é uma pessoa de bem, a gente conhece, sabe que jamais se beneficiou do Poder Executivo e dessa forma ficou no ar essa dúvida. Então ele fez o protocolo, o pedido para fazer esse loteamento. Então foi no dia abertura do processo 21 de julho de 2006, através do número 3041 de 2006. Então ele pediu aqui autorização, o processo andou,
foi para o Ambiente e Planejamento Urbano, no dia 28/8/2006. Continuou andando, foi para a análise do projeto urbanístico e licenciamento ambiental, em 20/12/2006. Apresentada 28/12, apresentada nova demarcação da APP pela geóloga, encaminhamos para a Secretaria de Planejamento para a definição do novo projeto urbanístico, após retornar para a seção do meio ambiente para adequação da licença prévia. Então, foi depois encaminhado para licenciamento ambiental. Em 2 de fevereiro de 2007, emitida a licença prévia, que revoga a licença prévia de 2006. Dia 8 de fevereiro, projeto de parcelamento do solo aprovado conforme o plano diretor em vigor, a área 26.330,57. Dia 8/2, foi arquivado, então, com aprovação. Dia 9, a solicitação atendida conforme assinatura. Tem o termo de aprovação aqui, eu quero fazer leitura. Ao primeiro dia do mês de agosto de 2008, esteve reunida a Comissão Técnica da Secretaria de Planejamento e Fomento Econômico da Prefeitura de Carlos Barbosa, composta pelo arquiteto urbanista Lauro César Schneid, pelo engenheiro civil Andrei Pereira, pelo tecnólogo de construção civil Alencar Olívio Somavilha, pelo secretário de Planejamento e Fomento Econômico Fábio Chies, presidida pelo prefeito Irani Chies, para análise do requerido no processo 3041/2006. Em atendimento ao disposto na Lei Federal 6766, de 19 de dezembro de 79, e ao disposto na legislação municipal, foi aprovado o projeto urbanístico do loteamento residencial Santa Helena, conforme documentação e cronograma de execução de obras anexo ao processo supracitado. Carlos Barbosa, 1 de agosto de 2008, assinam Irani Chies, prefeito municipal, Fábio Chies, secretário, arquiteto Lauro, engenheiro Andrei Pereira e o técnico Alencar. O que quer dizer isso aqui? Cai por terra a questão de favorecimento, porque pelo que foi levantado aqui, o senhor Gilmar Sinhac teria sido beneficiado por esse grupo político. Eu acho que foi uma insinuação grave, até considero grave, porque fica claro que não foi o prefeito Fernando Xavier que aprovou esse loteamento. O loteamento que passou por todos os trâmites, todos, não houve nenhuma burla, nenhuma sonegação de dados, e foi aprovado, devidamente aprovado. Se houve equívocos com relação a essa rua, que já estava constituída desde 83, certamente não foi por causa da administração. Mas muito mais grave é o que foi dito aqui, que houve o favorecimento do poder do grupo político que está no poder. O que eu quero dizer aqui? A gente não quer inibir de forma alguma que sejam feitas denúncias, que venham fatos novos, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade no que é dito aqui. Porque a acusação foi feita, saiu daqui, a pessoa de bem, como eu já falei, que inclusive propôs àqueles moradores que têm atestada com a rua São Roque, propôs calçar a parte que é dele, da rua dele, mas a outra parte é uma área verde, e depois tem uma outra parte de um outro proprietário que não houve acordo. Então foi uma acusação leviana que a gente tem, o Poder Legislativo tem a obrigação, o dever moral aqui de esclarecer, é o que eu estou fazendo, para não deixar pairando no ar essas dúvidas. Espero que continuem vendo as informações, mas a gente tem que ter um pouco mais de dúvida. Nem tudo que a gente ouve é verdadeiro. Eu tenho por base isso no meu serviço. Vocês não fazem ideia do que vão de denúncias lá, mas é muitas e muitas denúncias infundadas. Tem gente que não gosta daquilo, quer fazer isso, quer prejudicar A ou B, e ocorre nisso aqui. Então, senhores vereadores, eu peço encarecidamente que sempre que a gente trouxer algo para cá, tenhamos um pouco mais de cuidado. Nós temos o Código de Ética na casa, que devemos voltar nos próximos dias. Quem sabe o Código de Ética possa ajudar a dar uma freada, não em denúncias fundadas, que denúncias fundadas tem que vir, é a nossa função, seja meu prefeito, do meu partido, do meu grupo, ou partido adversário.
Só nós temos que ter um pouco mais de cuidado, porque falando aqui a gente fere pessoas que muitas vezes não têm aquela culpa que a gente imagina que tem. Não sei se alguém... O vereador Valmir, por favor. Sim, agradeço a parte, e realmente é um assunto muito interessante e muito bem trazido. Lembro muito bem, na época foi aprovado o projeto na nossa administração, porém aprovado o projeto. A administração posterior recebeu o projeto, porque quando tu é aprovado, tu aprova o projeto. Aí a empreiteira, o proprietário, executa as determinações da aprovação. E aí foi aprovado. E aí quem recebeu foi na administração posterior. Isso deve constar nos autos, se não consta tem que ser buscado. E bem claro, lembro que na época, tanto o plano diretor, que nem o Código de Obras, obriga todo loteador ou todo loteamento ter a infraestrutura feita. Aqui não está em jogo se ele tem que fazer 100% da infraestrutura ou não. Mas que ele tem que fazer parte, que faz frente do loteamento dele. Do calçamento, se é meia rua, se é toda a rua, isto a lei determina. Mas isso está claro que tem que ser feito e não foi feito. E a administração recebeu esse loteamento. Aprovado é uma coisa. A fiscalização de recebimento da obra pronta é outra. E eu não estou aqui querendo defender nem a nossa administração e nem condenando as administrações posteriores ou que não foram as nossas. Agora, que é um problema que existe, que os proprietários estão reclamando há tempo, que consta na escritura como infraestrutura e com direito a calçamento, aprovados pela prefeitura, aprovados pelo cadastro, pelo o tabelião, está tudo lá registrado, consta, e está escrito, e lá não está feita a obra. Então, se de repente me cedi em questão de favorecimento, posso até retirar, mas faltou fiscalização, está faltando fiscalização, o loteamento não está completo da forma que foi aprovado, porque falta calçamento, asfalto na meia rua da Estrada São Roque. Então, isso também gostaríamos de deixar bem claro. Tá? E aí, não foi nossa administração que aprovou. A administração aprovou o projeto, mas depois de aprovado, ele tem que ser entregue para a prefeitura e alguém tem que assinar o recebimento. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, me soa também, a gente pode ver uma me parece um pouco coerente. Se o projeto foi aprovado prevendo essa questão, então faltou fiscalização, há supostamente um crime de fiscalização que foi feito errado, que devemos apurar também. Ou o projeto foi aprovado sem essa parte. Mas é fundamental a gente ter essa situação. O que ocorre aqui, que foi dito que esse teria sido aprovado pelo mesmo grupo favorecendo, e que já a aprovação não foi. Mas, enfim, o vereador Davi também pediu uma parte. Obrigado, presidente. O que foi dito na semana passada sobre esse loteamento, falta ser feito aquilo. E não é obrigatoriedade de fazer na hora também. Mas veja bem quem começou o trâmite para fazer aquele loteamento. Não era do partido desse cidadão. E aqui foi dito, e está gravado, que foi favorecimentos políticos. É uma coisa, e dizer o nome dessa pessoa. Acho que se nós queremos ter transparência na Câmara de Vereadores, que nós temos respeitado pela população, nós temos que falar as verdades aqui. Não é dizer besteira. Isso que foi dito semana passada foi besteira. Usar às vezes outras tribunas aqui, culpar, não é assim. Que o direito de uma pessoa termina quando começa do outro. Veja bem. E o que foi dito aqui foi muito grave. Eu acho que tem que dito, tem um problema lá, vamos ver, vamos junto ao Poder Executivo, nós, vereadores, vamos buscar o que tem que ser feito. Esse é o papel do vereador. Não é aqui dizer que foi favorecido. Há poucos dias falaram que o cara lá de fora votou no Xavier para deputado, um voto lá. Isso é besteira que estão dizendo aqui dentro da Câmara. Nós estamos aqui para fiscalizar e ver as coisas e não fazer acusações livianas, que foi feita já 3, 4 vezes, a denúncia aqui, livianas. E eu não concordo que foi feito. Esse cidadão, dono do proprietário aí, veio procurar e disse, olha, isso é uma inverdade que aqueles vereadores falaram sobre o meu loteamento. Isso aí que foi dito. E gostaria que, próxima vez, quando acontece isso aí, vamos com calma, vamos ver o que nós temos que ser feito. E depois, sim, se for acusado, vamos meter. Vamos lá, nós estamos aí para defender, sim. Seria isso aí, cara.
Obrigado, vereador. É verdade que o problema está lá, está posto o problema, aquelas famílias têm o problema, é evidente, vi as fotos há muitos meses atrás, agora uma coisa não justifica a outra. Por ordem, o vereador Miguel pediu antes, aí depois passa a palavra. Obrigado pela parte, Barone. Eu usei a tribuna, o que eu falei está gravado. Eu não retiro nenhuma palavra que eu falei. Lá no contrato diz bem claro, com direito ao calçamento, a estrutura, esgoto, não tem nada na frente da casa dessa família. Não tem nada. E aí como é que a prefeitura aprovou a casa financiada sem o calçamento, que não aprovo nada sem o calçamento? Como é que é? A fiscalização está onde? Eu falei na tribuna, está gravado, lá na Vila Nova, por 30 centímetros, quiseram afastar toda a casa lá. Por que lá sem calçamento, sem calçada, aprovaram? Aí denúncia vazia? É denúncia vazia isso aí? E mostro, uma hora dessa eu vou mostrar mais. Que foi candidato a vereador, estão em cima da calçada, em cima do cordão fizeram o muro. Se vocês não sabem. Eu quero apresentar ainda para vocês, para ver se não foram beneficiados. Por que a fiscalização não fiscalizou lá? Então, Barone, só para concluir, dizendo que, por que faltou fiscalização? Por que no contrato diz tudo? E lá não tem nada? Por quê? Alguma coisa de errado tem. Porque se é para uma pessoa, é para todos. Ela tem o mesmo direito com o calçamento lá na frente da casa dela. Não comer poeira. Não comer poeira. Então, obrigado, Barone. O problema, Miguel, ninguém discute que existe o problema lá. A questão que a gente está falando aqui é do favorecimento. É um pouquinho diferente, é no mesmo assunto, mas é diferente a questão. O vereador Ari? Obrigado pela parte, mas eu vejo o seguinte, que nós temos que complementar isso que o vereador buscou. Se na época o plano diretor que cita exigia o calçamento, ele deveria estar pronto antes das construções. Então isso nós temos que buscar saber realmente como aconteceu e por que não aconteceu muitas coisas que deveria ter acontecido, que é a construção do calçamento. Mesmo porque está sendo vendido e ganho em cima disso, certamente, com calçamento. Então algo existe de errado. E não se diga que, até pode ser, se foi aprovado, e na época o plano diretor não exigia isso, é uma coisa. Mas se exigia, e está escrito lá, conforme legislação atual. Então, alguma coisa tem errado. Outra coisa que eu quero dizer aos vereadores. Não podemos aqui taxar de denúncia quando se faz um pedido de informação. Porque vários pedidos de informações foram feitos aqui, e aí alguns vereadores já taxavam de denúncia. Não é isso. O pedido de informação, ele está aí, se faz exatamente para buscar a verdade, e não a denúncia. Tá? Se nós vamos continuar aqui dizendo que a denúncia é essa, a denúncia é por causa do partido, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que buscar todas as informações possíveis para depois, sim, dizer alguma coisa concreta. Era isso. É justamente ali, em número general, o que eu estou falando. Se nós tivéssemos essas informações, não teria dito que o projeto foi aprovado por esse grupo político, certamente, e eu também poderia ter buscado, não sabia, mais informações sobre isso. O que eu me baseei, que aqui foi dito,
porque o projeto do loteamento foi aprovado pelo grupo político do proprietário. E é isso aqui que a gente está dizendo que não foi aprovado. Agora, a questão do plano diretor, bom, vamos ter que se basear mais. O que eu quero falar aqui com o meu uso é justamente isso. Em vez de a gente chegar e simplesmente falar, de repente, um pouquinho mais de cautela. Vamos se certificar, vamos ver, olhar. Ninguém quer cercear o direito de ninguém. Só um pouquinho mais de cautela. Vereador Denis. Obrigado, presidente Baroni. Eu queria seguir nessa linha aí, porque eu já falei aqui várias vezes que a gente traz denúncia aí, às vezes se esconde aqui porque tem imunidade e joga no ar. Não pode ser assim. O executivo, Carlos Barbosa, é exemplo em transparência. Está aí em todas as pesquisas, aparecendo em tudo que é lugar. Então, dizer que não tenha informação, para trazer uma informação certa, isso não é verdade. Acredito que se for buscar da maneira certa, protocolando o pedido lá na secretaria, ninguém vai negar a informação de como foi feito. E sugiro, presidente, que se leve e se busque a fundo isso, se essa rua estava incluída nesse loteamento, na execução do loteamento, ou se era uma rua constituída já há mais de 20 anos e não estava no loteamento. É isso que nós temos que buscar. Se ela estava incluída no loteamento como parte do loteamento, é uma coisa. Agora, se ela não estava incluída como parte do loteamento, eu acho que aí não cabe a denúncia aqui de que o loteador não fez. É isso que nós temos que averiguar também. Se ela estava incluída, cabe a denúncia, mas não da maneira que foi feita. Eu acho que tem que também ter um pouco de cautela. Código de ética, acredito que tenha que vir realmente para dar uma freada nisso, porque são muitas denúncias aí e falando coisas que, às vezes, envergonha nós aí fora. E eu tenho certeza que o cidadão aí não está aí para ouvir esse tipo de denúncia para beneficiar alguém. Eu acho que nós temos aqui que denunciar realmente para resolver o problema do nosso município. E não em benefício de um, em favorecimento de outro. Temos que pensar no bem comum de todo o nosso município, de todo o nosso cidadão. É isso, presidente, e vamos buscar a fundo isso. Eu, como líder do governo, também vou buscar todas as informações para que se esclareça esse fato. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu acho que a nossa postura tem que ser essa, e realmente, então, temos que checar se as outras informações, porque se houve favorecimento, não, se houve falta de fiscalização, já provamos que não houve favorecimento, mas se houve falta de fiscalização, algum defeito na aprovação do projeto daquela casa, ou enfim, aí temos que buscar. Se alguém errou, o que todos os vereadores dizem aqui, se errou, tem que responder com as suas obrigações. Não tem dúvida nenhuma, não queremos esconder. Então vamos buscar mais informações, mas eu defendo que sempre que vem esses assuntos, a gente busque mais informações para realmente chegar ao fundo do que é o fato em si, não só como suposições. Obrigado pela atenção. Senhores vereadores, comunidade, obrigado pela atenção. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Próxima sessão ordinária, dia 30 de junho, segunda-feira, às 18h30.